Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Declaramos que somos soldados, atletas e agricultores de Jesus Cristo. Abba, Pai. Coisas que ouvido não ouviu, nem olhos viram, são as que o Senhor preparou para nós. Abba, Pai. Podemos entoar um canto angelical, somos sua amada, reunida, somos a congregação.
sua amada, reunida. Somos a congregação de seus filhos, te exaltamos, é Senhor. Somos os deuses que o mundo rejeita, pois não podem contemplar tudo que nosso Deus nos revelou, transformando as nossas mentes. Coisas que o ouvido não viu nem olhos viram, são as que o Senhor preparou para nós, para multiplicar o choro e ranger de dentes. Para nós, alegria, transformação. Somos os deuses que o mundo rejeita, pois não podem contemplar tudo que nosso Deus nos revelou, transformando as nossas mentes. Coisas que o ouvido não viu nem olhos viram, são as que o Senhor preparou para nós, para multiplicar o choro e ranger de dentes. Para nós, alegria e transformação. Abba, 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 Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Oh, Abba, Pai. Abba, Pai. Somos a amada do Senhor, o governo de Deus aqui na terra. Abba, Pai, por isso nós louvamos. Somos esse governo que Deus mesmo na terra estabeleceu. Graça e apostolado para a transformação. Somos esse governo que Deus mesmo na terra estabeleceu. Graça e apostolado para a transformação. Já chegamos à Espanha, Europa, Ásia e África. Já chegamos à Austrália, a palavra morre já. Hoje falamos o mesmo, guardando a perfeita unidade. Uma só palavra, a trombeta soa já. Um exército de anjos, as portas nos abrem já. As riquezas do mundo já nos deu nosso Pai. Bem-vindo, meu irmão, ao governo celestial. Abençoado irmão, Deus te trouxe a reinar. Somos esse governo que Deus mesmo na terra estabeleceu. Graça e apostolado para a transformação. Somos esse governo que Deus mesmo na terra estabeleceu. Graça e apostolado para a transformação. Já chegamos à Espanha, Europa, Ásia e África. Já chegamos à Austrália, a palavra corre já. Hoje falamos o mesmo, guardando a perfeita unidade. Uma só palavra, a trombeta soa já. Um exército de anjos, as portas nos abrem já. As riquezas do mundo já nos deu nosso Pai. Bem-vindo, meu irmão,
O Senhor é meu pastor, minha mente está repousada. O Evangelho da Graça conforta e consola meu coração em todo o tempo. Ainda que eu tenha que passar por leves e momentâneas tribulações, não tenho medo de nada, porque Tu estás em mim, Senhor. Tua graça me basta de dia, de noite, a qualquer momento e diante de qualquer situação. E Teu anjo designado a meu serviço me conduz em liberdade e livre de homens maus e perversos. Graças, meu pastor. Os alicerces da graça. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia é uma coleção de 66 livros divididos em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. O Antigo Testamento também é chamado de Antigo Pacto ou Antiga Aliança. A maneira pela qual Deus decidiu tratar com seu povo eleito, o povo hebreu, através de uma série de preceitos e mandamentos por um tempo determinado. Em Levítico, no capítulo 18, no verso 5, havia uma promessa de Deus ao povo. Portanto, guardareis meus estatutos e minhas ordenanças, os quais, fazendo o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Este Antigo Testamento consistiu de 613 mandamentos, mas nenhum homem mortal pôde cumpri-lo em sua totalidade, por mais que se esforçasse fazendo sacrifícios intermináveis ou cumprindo obras religiosas. Por essa razão, o próprio Deus manifestou-se em carne para cumpri-lo integralmente com sua própria morte. Jesus, Deus encarnado, foi servo daquela lei, também chamada Evangelho da Circuncisão, até o último dia de sua vida de 33 anos. Se não fosse assim, até este momento, os filhos de Deus permaneceriam afastados do Pai, sem qualquer esperança de salvação. A evidência disto está no capítulo 10, verso 4, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça a todo aquele que crê. Após a ressurreição de Cristo, Deus estabeleceu um novo pacto, uma nova aliança com seus filhos, não mais por meio de mandamentos, preceitos ou obras religiosas. Aos Hebreus,
capítulo 10, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo afirma: Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seus corações e em suas mentes as escreverei. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e transgressões. Na mesma carta aos Hebreus, capítulo 9, versos 15 e 16, diz: Assim que, por isso, é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob o primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. O testador morreu para cumprir o primeiro pacto. Não era eterno. Agora, ele é um Antigo Testamento. Jesus morreu e ressuscitou para introduzir um novo pacto, uma nova aliança, e através dela dar-nos a nós, seus filhos, um novo testamento. Aos Hebreus, capítulo 8, verso 6, ele afirmou: Mas agora, tanto melhor ministério é o seu, quanto é mediador de um melhor pacto estabelecido sobre melhores promessas. Você está no Novo Testamento de Deus como um herdeiro rico, próspero, santo, perfeito, justo, mais que vencedor e sempre conduzido em triunfo. Tome posse, Abba Pai. A graça de semear. Uma das maiores demonstrações do amor por semear encontramos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 5. Assim também, irmãos, vos fazemos saber a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, que em grande prova de tribulação, a abundância de seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riquezas de sua generosidade. Pois dou testemunho de que com agrado deram conforme as suas forças, e ainda mais além de suas forças, pedindo-nos com muitos rogos que lhes concedêssemos o privilégio de participar neste serviço para os santos. E não como esperávamos, senão que a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Note que eram congregações que passavam por grande prova de tribulação. Sua história envolveu 3 guerras que deixaram suas cidades desoladas. No entanto, aqui diz que, número 1, havia abundância de gozo. Número 2, havia riqueza de generosidade. Número 3,
semearam além de suas forças. E número 4, viram a colaboração como um privilégio. Neste mesmo espírito, declaramos que semeamos com bom ânimo, para que a palavra corra e alcance as mentes dos eleitos de Deus. Abba, Pai. Ancorados e guardados em Ti, ó Deus, vivemos pela fé. Em tempos tão incertos foste Tu que nos amaste primeiro, antes mesmo do mundo girar o universo inteiro. Agradecidos de coração, confiantes no Senhor, aguardamos a transformação com fervor. Nada neste mundo nos afasta do Teu amor, és a razão do nosso louvor. Tudo é por Tua graça incomparável, nos guia com luz suave e inabalável, nos momentos de alegrias e de provação. É Tua graça que traz salvação. Oh, como é doce confiar no Teu cuidado. Cada passo é guiado, cada caminho traçado. Nos abraças com promessa tão fiel. És o autor do nosso destino, Emmanuel. Agradecidos de coração, confiantes no Senhor, aguardamos a transformação com fervor. Nada neste mundo nos afasta do Teu amor, és a razão do nosso louvor. Tudo é por Tua graça incomparável, nos guia com luz suave e inabalável, nos momentos de alegrias e de provação. É Tua graça que traz salvação. Tua graça incomparável, nos guia com luz suave e inabalável, nos momentos de alegrias e de provação. É Tua graça que traz salvação. Oh, Emmanuel. Oh, como é doce confiar no Teu cuidado. Cada passo é guiado, cada caminho traçado. Nos abraças com promessa tão fiel. És o autor do nosso destino, Emmanuel. Em cada dificuldade, em cada oração, sentimos Tua paz e divina consolação. Nos sustentas com misericórdia renovada. Por Ti, Senhor, nossa vida é celebrada. Tudo é por Tua graça incomparável, nos guia com luz suave e inabalável, nos momentos de alegrias e de provação. É Tua cor do nosso Deus, salvação. Olá, abençoado, olá, abençoada com todas as bênçãos, tudo bem? Hoje é o melhor dia da nossa vida, nós estamos aqui, estou aqui muito animado para compartilhar com você mais um estudo bíblico em apostila, ou com apostila, não é? E nós estamos aqui com o entendimento perfeito para trazer para você nesta hora esse tema extraordinário, esse estudo muito importante para a sua vida. Mas antes, não sei se você já é inscrito no canal ou não, se não for,
Não faça isso. Inscreva-se no canal imediatamente. Seja um companheiro nosso nesse canal aí. Ative lá o sininho e aí tá tudo maravilhoso, ok? Vamos então para mais esta série Textos Bíblicos Mal Interpretados pela teologia, pelos crentes, pelos interessados em ler a Bíblia. Tem gente que não sabe nem ler a Bíblia, nem como começa a ler. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Mas quem é que sabe ler a Bíblia? Começa lá no Gênesis. Não é no Gênesis que se começa a ler a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia corretamente em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e vai para os Hebreus. E é exatamente hoje nós vamos falar sobre Hebreus. Mas antes, o tema qual é? O discernimento do bem e do mal. Olha que tremendo, tem gente que já está pensando em coisa de carne. Quando fala em discernimento do bem e do mal, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou agindo corretamente com meu marido? Será que eu estou agindo corretamente com a minha esposa? Isso aqui não fala disso, isso aqui é outro assunto que você vai ver já já. Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, verso 12, isso é para identificar, até o capítulo 6, verso 3. Se você for ver na Bíblia, tem título lá no meio, entre um capítulo e outro, está tudo errado. Está tudo errado. Paulo não escreveu com capítulo nem com versículo. Fizeram isso para facilitar a leitura, mas acabaram complicando o contexto. Vamos lá. Porque devendo já ser mestres, Paulo falando para quem? Para a comunidade hebraica que estava recebendo a graça naquele tempo, estavam dispersos. Porque devendo vocês já ser mestres depois de tanto tempo, tendes necessidade de que se vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Está falando da lei. E chegastes a ser tais que tendes necessidade de leite. Que coisa! A pessoa ficou tanto tempo ouvindo, e aí continua não crescendo. Precisa de leite ainda. E que leite é esse? É o leite que sai da vaca? Não. É a lei de Moisés. Paulo está dizendo, leite está comparado com a lei de Moisés. Religião. E não de alimento sólido, a graça, a ciência, que não é religião. E todo aquele que participa de leite ou de lei é inexperiente na palavra de justiça, na graça. Porque é criança. Criança tem experiência de quê? De nada. Mas o alimento sólido, a graça, é para os que alcançaram maturidade, ou os que estão alcançando maturidade. Para os que pelo uso, e aí nós entramos já numa parte bem avançada, interessante, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Aqui está o tema deste estudo de agora. Sentidos exercitados, não é sentidos olfato, paladar, visão, não, tato, não, é sentido carnal. Os sentidos do entendimento, do crescimento espiritual, exercitados no conhecimento, ou no discernimento melhor, do bem e do mal. Aí Paulo diz, portanto, veja como os sentidos exercitados aqui no discernimento do bem e do mal, nada tem a ver com carne, nada tem a ver com comportamento, matrimônio, com comportamento profissional, com caráter, com temperamento da pessoa, não. Aqui está falando de coisas espirituais, veja só. Portanto, quer dizer, contexto. Então, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante à perfeição. Por quê? Porque os rudimentos da doutrina de Cristo deixam a pessoa criança e não amadurecem. Não lançando outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina de batismos, da imposição de mãos e do juízo eterno. 5 exemplos de obras mortas. Isto faremos, Paulo diz aos Hebreus, se Deus nos permitir. O objeto deste estudo é exatamente o discernimento do bem e do mal. Como se consegue discernir o bem e o mal que está sendo falado aqui? Porque na mente dos religiosos, as palavras bem e mal, já falei e vou repetir, eles tendem a trazer isso para a carne deles, para a conduta pessoal do dia a dia. Mas não é isso que está falando aqui. Discernir o bem e o mal aqui está diretamente ligado ao contexto que você vai ver aqui agora comigo. Isso aqui não tem nada a ver com adultério,
que eu faço, se eu estou comendo muito, se eu estou brigando muito, se eu estou fazendo injustiça com alguém, se eu estou irado. Não. Discernir o bem e o mal não significa isso, tá? Significa o que nós vamos ver agora. Lembre-se, esta é uma carta do apóstolo Paulo à comunidade hebraica que tinha recebido o Evangelho da Graça através das pregações de Paulo. Então, volto a repetir, não devemos respeitar capítulos e versículos. Então você tem que pegar lá e diz assim, olha lá o que diz de novo. Todo aquele que participa de leite é inexperiente da palavra de justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Portanto, deixem já o quê? As obras religiosas. Discernir o bem e o mal tem a ver com as obras religiosas aqui agora. Quando Paulo escreve alimento sólido, ele está falando dos sentidos do entendimento exercitados por aqueles que crescem, por aqueles que amadurecem. Então, neste momento, nós vamos apresentar um quadro para vocês aqui, um quadro que estará na tela. E neste quadro, do meu lado esquerdo, está escrito aí o mal, e do meu lado direito está escrito o bem. O que é o mal e o que é o bem, segundo esse texto que nós acabamos de ler, esse contexto todo aqui? O mal são as obras mortas da religião. E lá tem 5. Vamos voltar para lá de novo? Vamos. 5 obras mortas. Arrependimento de obras mortas. O que é arrepender-se de obras mortas? O que é uma obra morta? Por exemplo, fé em Deus é uma obra morta. Mas fé em Deus é obra morta? É uma obra morta. Por quê? Porque não é a fé em Deus que vai te livrar das situações. É a fé de Deus em você e não a tua fé. Deus não usa a tua fé, Deus usa a fé dele em você. Aquela que ele imputou em você, se você é um escolhido para entender o que eu estou te falando aqui. Então, por exemplo, se você ainda não assistiu o vídeo que nós temos aí no canal, a fé em Deus e a fé de Deus, assista que você vai entender. Outra obra morta, batismo em água. Por que os judeus, por que os cristãos chamados de hoje em dia, eles batizam em água, fazem lavamento de corpo? Né? Uma pessoa para entrar numa congregação, numa chamada igreja dessas de hoje em dia, ela faz o quê? Eu já fiz isso também. Batismo em água, para admitir a pessoa dentro daquela religião, dentro daquela denominação. Por que se faz isso? Porque é um costume tradicional judaico. E isso acabou se metendo dentro da chamada igreja evangélica, que não tem nada a ver. Então, isso é uma obra morta, tá certo? Então, as pessoas, elas envolvem essas obras mortas para lidar com Deus no meio dessa situação toda. Outra obra morta também, imposição de mãos. Imposição de mãos. Você vai numa congregação e o pastor, o líder, seja lá quem estiver na frente, vai colocar a mão na sua cabeça para abençoar você, para te expulsar demônio. Demônio não existe, demônio já foi aniquilado. Mas as pessoas fazem isso, os religiosos fazem isso, porque fazem shows religiosos dentro das congregações. Então, imposição de mãos é outra obra morta. E é a respeito disso que Paulo está falando nesse texto. Que você tem que deixar as obras mortas. É um rudimento da doutrina de Cristo e isso tem a ver com o discernimento do bem e do mal. Então, do lado mal aqui está obras mortas. E do lado do bem, que está à minha direita, aí está na tela para você exatamente na posição inversa, a fé. A fé é o oposto de obras. Né? O apóstolo Paulo disse lá em Romanos que ele conclui que os eleitos de Deus são justificados pela fé ou pela graça, sem as obras mortas da lei. Agora, já os apóstolos de Jesus de Nazaré diziam que a pessoa é justificada também pelas obras. Tiago, principalmente, ele disse isso. Como é que pode alguém dizer que tem fé se não tiver as obras? Não, Paulo diz que a fé é sem obras, se referindo à graça. Outra coisa que você precisa entender, está aí na outra coluna de novo, voltando para a coluna do lado esquerdo, espírito do mundo é um mal. Espírito do mundo está dentro da coluna de mal, é o mal, ok? É o discernimento do bem e do mal.
Quando uma pessoa cresce em graça, ela vai entender que o Espírito de Deus é o bem para ela e o Espírito do mundo é o mal. Qual que é o Espírito do mundo? Não ouvir música do mundo, não falar palavrão, eu não estou dizendo que sou a favor. Isso é espírito do mundo? Não, o espírito do mundo é o espírito de pobreza, espírito de escravidão mental. A religião escraviza as pessoas na mente. As pessoas ficam obedecendo homens que não estão ensinando nada de bom para elas. Então, isso é o mal que Paulo se refere lá. Discernir entre o bem e o mal. Ele chegava para os hebreus e falou: olha, vocês ainda não entenderam que vocês devem crescer em graça para ir à perfeição, que é a graça. Vocês ficam aí ainda precisando de leite. Outra coisa que tem a ver com o mal, que deve ser discernido pelo bem. O espírito do mundo traz para as pessoas uma atitude de dúvida em relação a tudo. Por exemplo, as pessoas hoje estão brigando no mundo por causa de vacina, por causa de política, por causa de um monte de coisas que geram dúvida nas pessoas a respeito do que elas têm que fazer, de como elas têm que agir. Se a pessoa está vivendo uma vida espiritual de crescimento, ela vai ter certeza do que ela tem que fazer e no momento certo, não é? Então, o mal aqui representa a atitude de dúvida que as pessoas têm e não sabem tomar decisões em nada, nem na vida, nem nada. E o bem é a atitude de certeza, de convicção. Quando você está na convicção, ninguém te derruba, verdade ou não? Quando você tem certeza do que você tem que fazer, ninguém muda o teu pensamento e você vai bonito naquela direção. Então, o mal é representado aqui pela carne. A carne não é o corpo. A carne, a mente carnal. A mente carnal, ela trabalha com tudo que é mal, com tudo que é dúvida, com medo, por exemplo, com situações de depressão, por exemplo. Enquanto que o espírito, ele não tem essas coisas. O nosso espírito, ele tem firmeza, convicção, amor, bom ânimo, não é? Bom ânimo no espírito, depressão na carne. A carne gosta de entrar em depressão, ela não entende o outro lado, que é o lado espiritual, ela luta contra o que é espiritual. Então a carne é representada pelo mal que está em você. E o teu espírito representa o bem que está em você. Por isso que em espírito você é perfeito, completo, abençoado, próspero, feliz. E em carne você é o quê? Desanimado, deprimido, triste, oscilante, duvidoso e tantas outras coisas. Outra coisa que representa aqui o mal, discernimento entre o bem e o mal. Esse é o estudo que nós estamos fazendo aqui. O mal é passageiro. O bem é eterno. Isso aqui parece coisa de filme, né? Muitas vezes num filme o mal vence, né? Porque o filme ele tem um outro capítulo que vem depois para o bem ganhar. Mas muitas vezes o mal vence num filme. Mas na vida o mal jamais vencerá, porque ele é passageiro. O mal passa, acaba. O bem não. O bem é eterno. Por que nós vamos ser transformados em nossos corações, em nossos corpos? Por quê? Por que a nossa mente foi renovada? Por que a gente não podia ficar com a mente antiga? Porque a mente antiga é má, é de lei, é de mentira, é de engano. Isso tem que passar. O que tem que permanecer dentro de você é o teu espírito perfeito. Diga, eu sou perfeito. Abba, Pai. Isso nos leva a uma outra colocação entre mal e bem. O que representa o mal? A condição em que você vive. A condição em que você vive representa o mal. Qual é a tua condição de vida? Hoje eu estou sem dinheiro, eu sou pobre, eu tô com enfermidade, eu tô com Covid. Você falou que tá, tudo bem. Eu tô com isso, eu estou com aquilo, eu sou um miserável, a minha vida nunca deu certo, eu estou passando por essa situação, não sei quando é que vai sair, eu vivo num país desgraçado. Nunca diga isso. Isso é o mal. O bem é a tua posição, seja no país que você nasceu, onde você vive, onde você estiver. Exercite na fala, na tua confissão, exercite a tua posição e não a tua condição. Valorize o que você é, o que Deus diz que você é. E o que Deus diz que você é?
abençoado com todas as bênçãos, próspero. Eu sou próspero, eu posso dizer que sou próspero vivendo a vida que eu estou vivendo? Claro, porque a tua confissão é que vai chamar à existência aquilo que você ainda não vê, aquilo que ainda não se manifestou. Então você é o quê? Saudável, diga eu tenho saúde, diga eu tenho boa memória, diga eu sou feliz, eu tenho uma ótima família. E não fique aí raciocinando do lado carnal, do lado do mal. Pense e confesse o lado do bem, o que você é como bem, discernir o bem e o mal. Outra coisa importante, como é que você anda na terra? Como é que você vive na terra? Você vive como homem? Pô, mas como é que eu vou viver? Você está falando, eu tenho que viver de que maneira? Não é como homem que eu tenho que viver? Não. Porque os homens vivem da maneira que todo mundo que você vê aí fora vive. Quando você olha para a rua, quando você vai numa fila de pessoas que vão ser vacinadas contra a Covid, por exemplo, quando você vai num banco, numa fila de banco, que hoje está a coisa mais difícil de acontecer, quando você vai em qualquer repartição pública, em qualquer lugar que envolva público, o que você vê lá? Pessoas andando como homens e falando como homens. Ah, porque esse governo, ah, porque essa vida é uma droga, ah, porque as escolas estão paradas, como é que meu filho vai estudar? Você só vê gente reclamando da vida. Mas quando você se vê como Deus te vê, como é que Deus te vê? Você é eleito, escolhido de Deus. Deus te vê como um Deus que você é. Você é filho dele. Eu sou filho dele, eu vou viver como homem. Eu tenho que viver como um Deus. Eu tenho que falar como um Deus. Eu tenho que me expressar como um Deus. Meu olhar tem que ser um olhar positivo. Não receba coisas negativas na sua vida, porque isso é coisa de homens. Viva como um Deus que você é. Filho de Deus é o quê? É um Deus. Ora, afinal de contas, é a natureza de Deus. Qual é a natureza de um gato? Gerar o quê? Cabrito? Não, um gato gera gato. Não é? Uma vaca gera o bezerrinho. Agora, um Deus Todo-Poderoso, gerou o quê? Homens? Não, gerou deuses. Estou falando de espírito aqui agora. Muito bem. Muito bem. Aí vamos entrar numa parte importantíssima, que é a última parte aqui do nosso estudo. Quando você pensa em Jesus de Nazaré, que é o que a maioria das pessoas que estão nessa terra pensam, os religiosos, pensam em Jesus de Nazaré. Ah, Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, sai demônio. Não é isso que eles falam? Eu peço que Jesus de Nazaré cure a minha filha. Jesus de Nazaré, ele representa hoje algo que vai te fazer mal. Eu não estou sendo escandaloso e nem estou querendo escandalizar a tua mente. Eu estou dizendo que Jesus de Nazaré foi uma manifestação de Deus que passou. Passou, não existe mais e não vai mais existir. Isso passou. Já está na história como passado. Hoje, você tem que atravessar o véu de Jesus de Nazaré, como diz lá em Romanos 7,4, diz que você tem que atravessar aquele que deixou o seu corpo ali para ir para o outro que ressuscitou dos mortos, para você dar fruto para Deus, para você ser feliz. Você tem que entender qual foi o propósito de Jesus de Nazaré morrer na cruz. Naquele tempo, quando ele estava ali na terra, ele era a pessoa mais importante que existia. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, você tem que ir para o que ressuscitou e não ficar com aquele que morreu, que é o que todo mundo faz hoje. Hoje em dia as pessoas religiosas estão vivendo ainda debaixo de Jesus de Nazaré, mandamento de Jesus de Nazaré, batismo de Jesus de Nazaré, Santa Ceia, Jesus de Nazaré fez. Expulsou demônio, Jesus de Nazaré, o demônio foi destruído, as pessoas continuam expulsando demônio em nome de Jesus de Nazaré. Você tem que sair do Jesus de Nazaré, porque senão você vai quebrar a sua cara, como todo mundo aí fora já quebrou a cara, estão nas religiões, sofrendo, desanimados, muitos querem se matar, porque não aguentam mais, mas estão lá. Saia de Jesus de Nazaré, vá para o ressuscitado. Discirna em sua mente, através desta palavra que nós estamos falando para você, discirna de vida entre bem e mal. Hoje o bem para você é o Cristo ressuscitado. É aquele que ressuscitou dos mortos para que você dê fruto para Deus. Deu para entender o que é discernir o bem e o mal nesse momento aqui dentro desse texto que o apóstolo Paulo apresentou para você? Se você entendeu, ótimo. Te recomendo fortemente, abençoado, fortemente. Vá no canal, lá está cheio de vídeo para você ouvir e ver e assistir e aprender e crescer. Tudo que está lá eu também aprendi. Então, estou passando para você.
Você vê que aqui ninguém cobra nada, ninguém põe número de conta bancária, não tem nada disso aqui. Estamos apresentando o que nós recebemos gratuitamente, estamos repassando para você. Seja feliz, vá lá, assista os vídeos, ouça, veja quantas vezes você quiser, peça para mim, eu quero um áudio só, mando para você. Eu quero a apostila desse estudo, mando para você. Vai estar tudo bonitinho para você aí, e nós estamos entrando com esse canal em outra etapa de glória. Tá certo, abençoado? Então, declaro aí o melhor dia para você. Seja a melhor pessoa, cada vez melhor, como pessoa, como marido, como esposa, como filho, como pai, como profissional na sua vida, aplicando isso que você recebeu hoje, discernindo o bem e o mal. Até o próximo vídeo, que certamente vai acrescentar muita coisa boa na sua vida. Um abraço grande e até lá. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Abba, Pai. Caminhava morto em vida, até que Ele me encontrou, e por sua verdadeira graça me salvou. Seu caminho e me fez entender. Sei que sou santo sem mancha diante dele. Cristo vive em mim. Já não tenho o que viver. Cristo vive em mim. Não resta nada mais que sorrir, porque agora sei de quem eu sou, de onde venho e aonde vou, porque sei que Cristo vive em mim, porque agora sei de quem eu sou, de onde venho e aonde vou, porque sei que Cristo vive em mim. Não sabia quem eu era, desejou fazer-me entender sua graça e nela revelou. Agora estou completo, abençoado em seu amor. Caminho em boas obras que Ele preparou. Cristo vive em mim. Já não tenho o que viver. Cristo vive em mim. Não resta nada mais que sorrir, porque agora sei de quem eu sou, de onde venho e aonde vou, porque sei que Cristo vive em mim, porque agora sei de quem eu sou, de onde venho e aonde vou, porque sei que Cristo vive em mim, porque sei que Cristo vive em mim, porque sei que Cristo vive em mim. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store.
No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.